Olá! Hoje a gente vai fundo no capítulo 23 de Lucas. É uma passagem, sim, bem intensa, né? Cobre desde o julgamento até o sepultamento de Jesus. Começa tudo com ele sendo levado para Pilatos e, olha, as acusações são pesadas mesmo. Falam que ele subverte a nação, que é contra pagar imposto a César e, claro, que se diz o Cristo um rei. Aí Pilatos vai direto ao ponto. Você é o rei dos judeus? E a resposta de Jesus: tu o dizes. Curta e forte. Exato. E o que chama atenção logo de cara é a reação do Pilatos, né? Ele olha e diz, olha, não acho culpa nenhuma nele. Só que a pressão ali dos líderes religiosos é grande. Eles insistem, dizem que Jesus está agitando o povo, desde a Galileia. Ah, e essa menção da Galileia dá brecha para Pilatos, né? Isso. Ele pensa, bom, se é da Galileia, mando para Herodes. Herodes Antipas, que mandava lá, e por acaso estava em Jerusalém naqueles dias. Uma saída política, digamos. É, Herodes parece que ficou até animado, esperando ver algum truque, um milagre. Mas Jesus nada. Silêncio total. E o curioso que Lucas faz questão de notar é que depois da zombaria toda, Pilatos e Herodes, que eram inimigos, viram amigos naquele dia. Que ironia, né? É uma observação muito perspicaz de Lucas sobre o poder, né? Como ele se une contra algo diferente. Bom, aí Jesus volta para Pilatos. E Pilatos tenta de novo. Ele fala para a multidão, olha, examinei Herodes também e não achamos nada que mereça a morte. E ele até propõe uma saída, né? Sim, ele sugere, vou castigar ele e soltar. Tipo um meio termo, talvez para ver se acalmava todo mundo. Mas não adiantou nada. A multidão já tinha escolhido. O grito foi um só. Leva esse, solta Barrabás pra gente. E pensar que Barrabás estava preso por motim e assassinato. É chocante. Muito. Pilatos ainda tenta argumentar, pergunta, mas que crime ele cometeu? Só que os gritos pela crucificação são mais altos, a pressão vence, ele cede, solta Barrabás e entrega Jesus para fazerem o que queriam. É. E essa decisão leva direto para a próxima cena, o caminho da cruz. Aí tem aquele momento com Simão de Cirene, que é obrigado a carregar a cruz, e um grupo de mulheres chorando. Sim, Jesus fala com elas, né? Umas palavras bem duras sobre o futuro, usando aquela imagem da árvore verde da seca. É quase uma profecia ali, no meio do sofrimento todo. Exatamente. E chegando no lugar chamado Caveira, ele é crucificado, entre dois criminosos. E as primeiras palavras dele ali na cruz são de perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É algo que desconcerta, né? Perdoar naquele momento. Enquanto isso, os soldados lá tirando sorte para ver quem fica com as roupas dele. A vida seguindo, de certa forma. E a zombaria continua, né? Vem dos governantes, dos soldados e até de um dos criminosos que está ali do lado dele. Mas aí, o outro criminoso, esse reage diferente. É verdade. Ele repreende o primeiro, fala tipo, a gente tá aqui porque merece, mas esse homem não fez nada. E pede para Jesus, lembra de mim quando você entrar no seu reino. Um pedido de fé ali no limite. E a resposta de Jesus é, pá, direta. Eu te garanto, hoje você vai estar comigo num paraíso. Que promessa, hein? Impressionante. Logo depois, vem aqueles fenômenos, né? Escuridão no meio do dia, por horas, e o véu do templo se rasgando, de cima a baixo. O que significa esse véu rasgado exatamente? Bom, tradicionalmente o véu do templo separava o lugar mais sagrado, a presença de Deus. Sabe, eles se rasgassem de cima para baixo como por uma força divina. Muitos interpretam como o fim dessa separação, que a morte de Jesus abriu um acesso direto a Deus para todos. Entendi. Uma barreira que caiu. Isso. E aí veio o último suspiro, as últimas palavras. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a reação de quem tá vendo? O centurião romano, um soldado pagão. Ele vê tudo aquilo e glorifica a Deus. Diz, com certeza esse homem era justo. Que contraste com a condenação, né? Total contraste. E a multidão que estava lá assistindo, talvez a mesma que gritou antes, agora vai embora batendo no peito. Um sinal de... De arrependimento, de lamento profundo. Mostra como o evento impactou as pessoas de formas diferentes. Sim, é um leque de reações. E nesse meio surge José de Arimateia. Uma figura interessante. Membro do Sinédrio, o conselho que condenou Jesus,
Mas Lucas diz que ele era bom, justo e não tinha concordado com a decisão. E ele tem a coragem de ir lá pedir o corpo para Pilatos. Um ato de respeito, né? E até de desafio. Sem dúvida, ele pega o corpo, envolve num lençol de linho e coloca num túmulo novo, que nunca tinha sido usado, cavado na rocha. E as mulheres da Galileia, que acompanharam tudo desde o começo, elas ficam observando onde ele foi colocado. Preparam perfumes, especiarias, mas aí respeitam o sábado. Descansam, planejando voltar depois. A lealdade delas é tocante. É verdade. E o capítulo termina assim, né? O corpo no túmulo, essa quietude do sábado, mas com a presença vigilante das mulheres e a ação corajosa de José. Fica essa reflexão sobre as tantas respostas diferentes para a mesma morte. Zombaria, condenação, a fé de última hora de um criminoso, o reconhecimento de um soldado, a devoção silenciosa. O que será que essas várias perspectivas nos dizem hoje sobre o impacto daquele dia?